queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e hoje trataremos do artigo 6º que define o lugar do crime. O artigo 6º nos fala o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado, certo? Para que serve, então, a definição do lugar do crime? Ela é aplicável nos crimes cometidos à distância. Dani, o que são os crimes cometidos à distância? Onde a ação inicia num país e o resultado se dá em outro. E daí? Qual é que eu vou aplicar? Então, eu preciso determinar, como nós vimos lá, qual que é o território, não é? E aí, se os dois têm o território, porque a ação começa em um e o resultado se dá no outro. E daí? Como é que eu vou fazer para aplicar qual lei? Então, nós falamos que os crimes à distância são aqueles que ocorrem de um país para com outro país, como eu já expliquei. A ação ou omissão começa num país e o resultado se dá em outro país. E agora, então, vamos analisar um exemplo. Olha só, pensa na seguinte situação. A atira em B no Brasil. E essa atravessa a ponte da amizade e acaba morrendo no Paraguai. E daí? Qual é a lei que será usada? A lei brasileira ou a lei paraguaia? Antes de responder essa questão, nós precisamos analisar as teorias que fundamentam, então, o lugar do crime. Lembra que nós estudamos para determinar a teoria do tempo do crime? Então, nós vamos voltar lá e buscar essas mesmas teorias. Então, são as mesmas teorias usadas para determinar o tempo do crime, serão as mesmas que nós usaremos para determinar o lugar do crime, certo? Então, relembremos agora que nós temos a teoria da atividade, que é aquela que leva em consideração a ação, o momento da conduta do agente, ainda que outro seja o resultado. Então, ela leva o momento da ação ou omissão, né, a conduta do agente, ainda que outro seja o resultado. Por quê? Porque ela leva em conta a vontade do agente. O tempo do crime leva a vontade do agente, certo? E no lugar do crime, o que será que leva? A vontade do agente, da mesma forma que o tempo do crime leva a vontade? Vamos lá, então vamos analisar o resultado. O resultado, ele fala o quê? O resultado, ele fala que, indiferente do momento da conduta, o que eu levo em conta é o resultado, o momento em que se deu o resultado. Então, o que importa é o momento em que se deu o resultado, ou seja, a consumação. Não me importa o momento da ação, mas sim do resultado. Então, por isso que essa teoria chama-se resultado. E, por fim, nós temos a teoria da ubiquidade, certo? Que é aquela que leva em consideração tanto o momento da ação, omissão, como o momento do resultado. Nós chamamos ela também de mista, certo? Então, como eu já disse, ela leva tanto o momento da conduta quanto o momento do resultado. E daí? Qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? Vamos ao artigo para a gente analisar? Olha lá. Considera-se praticado crime no lugar em que correu a ação ou omissão. Dani, então, é a teoria da atividade. Está falando que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão? Já matei. É a teoria da atividade. Será? Vamos continuar lendo, ó. No todo ou em parte. Bem como onde se produziu. Mas tem bem como aqui, ó, gente. Como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Opa! Então, ele leva em conta tanto a ação ou omissão, certo? Como resultado, olha só, e daí? Qual que é aquela? Não é, Dani, você acabou de dizer. Qual teoria, então, que nós adotamos? A teoria da ubiquidade, essa mesma, ó, que é a mista, que leva em conta tanto o momento da conduta, quanto o momento do resultado, certo? Então, voltemos lá na nossa questão. Quando A atira em B, no Brasil, e essa atravessa a ponte da amizade, aquela ponte que liga o Brasil ao Paraguai, e acaba morrendo no Paraguai, qual lei que vai ser usada? A lei brasileira ou a lei paraguaia? E aí é onde estiver o agente, certo? Independente, se ele estiver no Brasil ainda, o agente, eu posso aplicar a lei brasileira. Por quê? Porque considera aqui também lugar do crime. E se ele estiver lá, tiver fugido para o Paraguai, eu posso também aplicar a lei paraguaia. Por quê? Porque o resultado se deu lá. É simplesinho, isso só de lei, lugar do crime. Olha como
Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula, continuando o nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!